No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Na Terra, os líquidos estão por toda parte, até mesmo dentro de nós. Mas nosso mundo não é como outros. Quando olhamos para as estrelas e os planetas de nosso vasto cosmos, os líquidos são, na verdade, muito raros. E quando encontramos líquidos, eles fluem de forma estranha, em mundos bizarros. É um ambiente onde qualquer coisa construída aqui na Terra não resistiria por mais do que uma fração de segundo. Novas descobertas estão sempre mudando o que sabemos sobre o agitado, borbulhante mundo do nosso universo líquido. O universo líquido. Os líquidos cobrem quase 75% da superfície da Terra. Podemos observá-los brotando do solo ou caindo do céu. Nós os manipulamos para gerar energia para nossas cidades e abastecer nossas máquinas. Mas não é o que acontece na maior parte do universo. Os líquidos representam apenas uma pequena fração de toda a matéria. A maior parte do universo é composta por gases. Sejam gases interestelares, o gás por entre as estrelas, o gás de dentro das próprias estrelas ou das atmosferas dos planetas. As outras coisas que existem são materiais sólidos. Os planetas são feitos de matéria sólida, mas existe muito pouco líquido. E justamente o que é mais raro no universo é o que parece ser o mais importante. Se não houvesse líquidos no universo, eu duvido muito que houvesse vida. Pelo menos vida como conhecemos aqui na Terra. Observando os outros sistemas planetários, concluímos que talvez haja outras formas de vida que não utilizem líquidos ou fluidos de alguma forma. Mas, por enquanto, é difícil imaginar como seria isso. Então, onde encontramos líquidos no universo? E o que é preciso para que existam? Apenas em certos locais especiais, onde há temperatura e pressão específicas, encontramos líquidos. E um desses locais especiais, com condições específicas, é Titã, a maior lua de Saturno. Titã está envolta em uma densa atmosfera, 50 vezes mais densa do que a da Terra. Mas por baixo do nebuloso céu laranja, vagamente iluminado por um sol distante e dominado por uma formidável vista de Saturno, encontramos lagos brilhantes. Se puséssemos uma webcam em Titã e olhássemos a paisagem, poderíamos pensar que era a Terra, a menos que existisse um termômetro na imagem e observássemos que a temperatura estaria a centenas de graus abaixo de zero. Cruéis 290 graus abaixo de zero, para ser exato. E o líquido não é água, mas na verdade, metano. Quando pensamos nos mundos de nosso sistema solar, existem apenas 2 lugares que possuem líquidos em suas superfícies. Baixa densidade, fluxo de líquidos que podem formar lagos, são a Terra com a água e Titã com o metano. Mas como algo que na Terra é um gás, pode ser líquido em Titã? Titã não é como a Terra e a maior diferença está na temperatura. Titã está muito mais distante do Sol e recebe muito pouca energia, o que a torna um local muito frio. Isso significa que os mesmos elementos que temos na Terra se portam de maneira diferente em Titã. É possível imaginar uma cena assim em Titã. Mas o líquido no litoral é metano líquido. Um líquido cristalino. Talvez uma leve brisa, como a que existe hoje aqui, com pequenas ondas arrebentando. A substância esbranquiçada que chega ao litoral é gelo. É literalmente água congelada. É duro como pedra. Então, quando pensamos em pedra e água, consideramos o gelo como sendo a pedra e o metano o líquido. Obviamente, a uma temperatura tão baixa, a água se transforma em gelo sólido. Mas o estado em que qualquer matéria se apresenta, líquido, sólido ou gasoso, depende da forma como as moléculas individuais agrupadas em blocos interagem.
Da mesma forma que um grupo de ovelhas responderá de formas diferentes, em condições diferentes. Estas ovelhas podem ser vistas como átomos ou moléculas individuais, como moléculas de água. E assim como as moléculas de água, podem estar em estados diferentes. Por exemplo, agora elas estão todas juntas, não estão se movendo muito. Estão no cercado. Isso é como a água sólida, o gelo. Nos sólidos, as moléculas ficam cercadas pelo vizinho mais próximo. Não conseguem se movimentar muito. Quando a água ferve e evapora, troca do estado líquido para o gasoso. Nos gases, os componentes, átomos e moléculas, estão todos vagando de forma caótica. E tendem a se mover mais rápido se a temperatura aumenta. E ovelhas passeando em um campo aberto, livres para irem onde quiserem, não irão necessariamente ficar juntas. Podem ir em qualquer direção. Isso seria o estado gasoso das ovelhas. Estão distantes umas das outras e existe muito espaço entre elas. Sua movimentação é livre. Mas os líquidos, como a água, são mágicos. É o estado da matéria no limbo. Algo entre a rígida estrutura dos sólidos e a dispersão aleatória dos gases. Nos líquidos, os átomos ou moléculas são, de certa forma, forçados pelos vizinhos. Podem deixar um ou outro passar, mas tendem a fluir juntos. Quando as ovelhas estão no rebanho, são obrigadas pelo bando a manter o fluxo durante seu deslocamento. É isso que acontece com os líquidos. Uma ou outra pode até se desviar um pouquinho, mas basicamente não se afastam muito dos vizinhos. Permanecem juntas, todas seguem o fluxo, por assim dizer. Em Titã, as frígidas temperaturas mantêm as moléculas de metano juntas na forma líquida. Movem-se como ovelhas num rebanho. Na Terra, o metano é um gás, com suas moléculas flutuando livremente como essas ovelhas. Para transformá-lo em líquido de forma que as moléculas de metano fiquem como num rebanho, os cientistas precisam comprimi-las com uma pressão 300 vezes maior do que a da superfície da Terra. Uma das principais utilidades do metano na Terra é para o aquecimento e para cozinhar. Então, o metano é uma grande fonte de energia, seja para o aquecimento ou alguma forma de força de propulsão. O metano líquido é uma fonte de energia tão poderosa que a NASA o está testando como um novo combustível para foguetes. 3, 2, 1, lançar! Atualmente, as espaçonaves têm sido lançadas em órbita com o auxílio de tanques cheios de hidrogênio líquido. Por ser mais leve e mais denso do que o hidrogênio líquido, lançamentos feitos com metano podem ser muito mais baratos. E assim como o hidrogênio líquido, o metano líquido inflama rapidamente por causa da presença do oxigênio. Mas em Titã, devido à falta de oxigênio na atmosfera, o metano não é inflamável. Na Terra existe nitrogênio e oxigênio. Em Titã, nitrogênio e metano. É curioso que sejam os dois únicos mundos no sistema solar que possuem o nitrogênio como o gás dominante na atmosfera. Então, nesse sentido, Titã é nossa irmã. O oxigênio poderia ser um perigoso gás explosivo em Titã porque estaria cercado de metano. Assim como o metano é um perigoso gás explosivo na Terra porque está cercado por oxigênio. Em Titã, o metano líquido fica depositado em piscinas, algumas tão imensas quanto os grandes lagos. A zona dos lagos em Titã fica na região polar ao norte. Um enorme número de lagos. Vemos um lago ao sul. Não compreendemos por que os lagos se movem para o norte e um fica para trás ao sul.